Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à solenidade de atribuição da denominação Dr. Paulo Marcos Vieira ao Fórum Civil da Comarca de São José do Rio Preto. Solicito a todos que, por favor, lembrem-se de manter os seus celulares no modo silencioso. Convidamos os presentes a ouvirem o hino nacional brasileiro, executado pela Banda Regimental da Polícia Militar, sob regência do 1º Sargento PM Robson Nilson Vicente. Nós destacamos e agradecemos aqui a presença do excelentíssimo desembargador Ricardo Mair Anaf, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Edinho Araújo, prefeito do município de São José do Rio Preto, vereador Pedro Roberto Gomes, presidente da Câmara Municipal, desembargador Aldemar José Ferreira da Silva, coordenador da Circunscrição Judiciária de São José do Rio Preto, juíza Luciana Cassiano Zamperlini Cochito, diretora do Fórum de São José do Rio Preto, Dr. Dionísio de Jesus Chicanato, procurador seccional da União. Dr. Sérgio Clementino, promotor de justiça da comarca de São José do Rio Preto, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Dr. Oswaldir Francisco Caetano Castro, procurador do Estado, chefe da Procuradoria Regional São José do Rio Preto, representando a Procuradora-Geral do Estado de São Paulo. Dr. José Henrique Jacó Golim Matos, defensor público, coordenador da unidade São José do Rio Preto, representando o Defensor-Geral. Desembargadora Ana Luísa Liarte. Juiz Lavínio Donizete Pascoalão, substituto em 2º grau. Juiz Federal Roberto Tamantini, diretor do Fórum da Justiça Federal em São José do Rio Preto. Juiz Ricardo Dalpisol, assessor da Presidência do Tribunal de Justiça. Juíza Tatiana Pereira Viana Santos, diretora da 8ª Região Administrativa Judiciária, São José do Rio Preto. Juiz Luiz Fernando Cardoso Dalpós, que será o orador em nome da comarca de São José do Rio Preto neste evento. Doutora Zuliane Caldeira Esteves Stelucci, conselheira seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, representando a sua presidente. Doutor Henri Atique, presidente da OAB Subseção São José do Rio Preto. Dr. José Luiz Ramos Cavalcante, delegado de polícia, diretor do DENTER 5, São José do Rio Preto, representando o delegado-geral. Dr. Silas José dos Santos, delegado de polícia seccional de São José do Rio Preto. Major PM Maurício, comandante interino do 17º BPMI. Dr. Éder Fassanelli Rodrigues, segundo diretor de assuntos jurídicos da Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial e Industrial de São José do Rio Preto, representando seu presidente. Agradecemos a presença de todas as demais autoridades, juízes, juízas, membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados, autoridades civis, militares, servidores da Justiça. Um agradecimento muito especial pela presença aqui dos familiares do Dr. Paulo Marcos Vieira, Vanilda Maria de Lima Vieira e seus filhos Ana Paula, Ana Beatriz e Eduardo.
Agradecemos a presença do excelentíssimo desembargador Fernando Simão. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra da excelentíssima juíza Luciana Cassiano Zamperlin Cochito, diretora do Fórum da Comarca de São José do Rio Preto. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Ricardo Mair Anaf, a quem peço permissão para, em seu nome, saudar os demais desembargadores, desembargadoras, juízes e juízas e demais autoridades presentes e já nominadas pelo protocolo. Um misto de sentimentos marca essa sessão solene, em que é atribuído a esse prédio o nome do nosso estimado e querido Dr. Paulo Marcos Vieira, local este onde ele judicava todos os dias. Tal ato visa preservar a memória daquele que honrou a toga com maestria, buscando sempre o ideal de justiça, mas sem nunca esquecer a cordialidade e a boa convivência com todos os operadores do direito e membros da sociedade. Mas deixo o mistério de discursar sobre o patrono desse prédio ao decano dessa comarca, Dr. Luiz Fernando Dal Posse. Quero, no entanto, deixar registrado que foram 2 anos de perdas inestimáveis para essa comarca. Além do patrono desse prédio, perdemos o Dr. Jorge Luiz Abdala Boassi, juiz da primeira vara da família e sucessões. Perdemos o Dr. Osli Assis Pereira, que judicou muitos anos na vara da infância e juventude e foi diretor do fórum, juízes que também muito honraram a toga. Não podemos esquecer dos colegas aposentados, Dr. Euclides Leonardi e Dr. Juvencio Gomes Garcia, que também nos deixaram nesse período. Apesar das perdas, não podemos esmorecer. Devemos continuar no árduo, mas gratificante trabalho da distribuição da justiça. Aproveito a oportunidade para agradecer ao prefeito municipal, Edinho Araújo, que, sensibilizado com o falecimento do nosso querido e saudoso Dr. Paulo, decretou luta oficial por 3 dias na cidade. Minha gratidão ainda por não ter esquecido o nosso juiz e professor, nomeando uma escola municipal, Dr. Osni Assis Pereira. Agradeço à Câmara Municipal, aqui representada por seu presidente, Pedro Roberto, que denominou uma avenida dessa cidade com o nome Paulo Marcos Vieira, reconhecendo os relevantes serviços prestados por nosso patrono a essa cidade. Meus agradecimentos a Vanilda, Ana Paula, Ana Beatriz e Eduardo pela presença e peço que nunca deixe de honrar esse marido e pai exemplar. E por fim, ao presidente da Corte Bandeirante, Dr. Ricardo Anaf, que não apenas aceitou nossa proposta com tramitação séria no Tribunal de Justiça, como aqui está para presidir essa sessão solene. Muito obrigada pela presença de todos. Convidamos aqui ao palco Dr. Luiz Fernando Cardoso Dal Posse, que será o orador em nome da comarca de São José do Rio Preto. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Ricardo Anaf. É uma grande honra para nós, juízes de primeira instância do interior, desse nosso longínquo interior, se me permite o acento, recebê-lo aqui, porque hoje é um dia de um significado muito intenso para todos nós. Estamos rendendo homenagem à memória de um dos nossos pares, um juiz de primeira instância do interior, que desafortunadamente nos deixou no exercício da judicatura e enquanto exercia também a diretoria do Fórum. É uma grande honra e para nós um prestígio imenso, senhor presidente, recebê-lo aqui, dando a nós a oportunidade do diálogo. Tivemos uma reunião de trabalho antes, mas assinalando principalmente o fato de Vossa Excelência ter marcado sua vinda justamente por ocasião dessa homenagem, que aliás tem o seu beneplácito enquanto presidente do Tribunal de Justiça, no ato que atribuiu a esse prédio o nome do colega falecido Paulo Marcos Vieira. Excelentíssimo senhor desembargador Aldemar José Ferreira da Silva, nosso coordenador,
amigo de longa data da comarca, um dos principais responsáveis pelas conquistas da comarca de São José do Rio Preto, profundo conhecedor que é da nossa estrutura, sempre atento aos reclamos da comarca, sempre com vistas à melhoria da prestação jurisdicional, do interesse público. Vossa Excelência é também um conselheiro, é um amigo sempre pronto a ouvir aqui os seus colegas de primeiro grau e, quando possível, a interceder em favor da distribuição da justiça na nossa comarca. Excelentíssimo senhor desembargador Fernando Geraldo Simão, amigo também, durante muitos anos judicou na 2ª Vara Criminal uma atuação institucional, associativa marcante, hoje coordenador em Catanduva, que há muito tempo não nos víamos, em especial numa solenidade oficial do Tribunal de Justiça. É uma grande satisfação revê-lo aqui, amigo que é também da comarca e a amizade que tinha também com o nosso querido Paulo Marcos. Na pessoa de Vossas Excelências, eu saúdo todos os integrantes do Poder Judiciário, em especial eu não poderia deixar de me referir à a nossa juíza, diretora Luciana Cochito, que me honrou com a designação para proferir essas palavras. E lembrando de uma circunstância não muito alvissareira para a minha pessoa, que é o meu decanato na comarca, ainda bem que não na carreira, mas na comarca, não é, doutora? E acredito também pelo profundo respeito, amizade e admiração que nutria pelo Paulo Marcos. Quero aproveitar para dar os parabéns à doutora Luciana pela forma brilhante com que vem se desincumbindo dessa missão de exercer a diretoria do Fórum, assumindo nas circunstâncias em que assumiu. Uma situação tão delicada pelo fato que ocasionou a sucessão e em um momento tão difícil que foi do transcurso da pandemia, com restrições sanitárias que impuseram a nós a rápida capacidade de nos adaptarmos com mudanças na movimentação dos prédios, realização de audiências, etc. Muito obrigado, doutora Luciana, pela forma como que vem conduzindo. Acredito eu também, inspirada em grande parte no espírito conciliador do nosso homenageado, um legado que ele deixou para todos nós aqui em São José do Rio Preto. Quero saudar também excelentíssimo senhor prefeito municipal, Edinho Araújo, Vossa Excelência, no curso do seu 4º mandato como prefeito municipal, não vem medindo esforços para celebrar parcerias com o Poder Judiciário, no sentido de prestar apoio material, como a construção do prédio ali da Rua Tupi, a manutenção, conservação das demais unidades dessa comarca e também na implementação de políticas sociais, de grande alcance social, de combate à violência doméstica, assistência ao idoso, à infância e juventude. É uma grande satisfação recebê-lo aqui, prefeito. Excelentíssimo senhor vereador, Pedro Roberto Gomes, Vossa Excelência representa o Poder Legislativo, a Câmara Municipal, que creio é o poder mais próximo do cidadão. Os vereadores estão sempre em contato com as suas bases, sempre ouvindo os reclamos da população, no nosso caso, dos jurisdicionados. Então, recebê-lo aqui é receber toda a população de São José do Rio Preto. Muito obrigado pela presença. Na pessoa das autoridades aqui nominadas, eu peço licença para saudar todas as demais já referidas no protocolo. Agora, se me permitem, a saudação, para mim, mais relevante, importante e significativa dessa tarde. A saudação ao núcleo familiar que está dando continuidade a essa obra que foi iniciada pelo nosso querido Paulo Marcos Vieira. A minha saudação a você, Vanilda, esposa, dedicada, amada, às filhas Ana Paula, Ana Beatriz e ao Eduardo. Se me permita, Eduardo, eu
nós não tivemos tanto contato pessoal, mas a minha intimidade com você vem do tanto que falamos com o Paulo Marcos, que Paulo Marcos falava com a gente a seu respeito. Então eu vou falar do Dudu, não vou falar mais do Eduardo. Tá? A minha saudação ao Dudu, que, como eu disse, eram tantas as referências que o Paulo fazia, as conquistas do Dudu, no esporte, no hipismo, no futebol, que o Dudu ficou íntimo da gente. Então, eu tomo essa liberdade, Dudu, de falar assim com você, para deixar uma mensagem especialmente a você, que quis o destino que você tivesse uma convivência muito abreviada com seu pai. Foi muito pouco tempo, realmente. Você é o mais jovem e foi quem teve menos tempo de convivência com o Paulo. Mas certamente, isso eu posso dizer a você, pela minha experiência de vida, como filho e como pai, tempo suficiente para ele deixar a você o que de mais valoroso um ser humano pode receber na Terra, que é o exemplo de caráter, determinação, o amor e o carinho que ele dedicou a você e às suas irmãs e à sua mãe. Tá? Os meus votos são no sentido de que você guarde esses valores, Ana Paula, Ana Beatriz, Vanilda, e carregue para sempre, nos momentos de tristeza, de alegria. Tenho certeza que o Paulo vai estar ali, olhando por vocês. Quando a doutora Luciana me pediu para proferir essas palavras, eu aceitei sem hesitar, apesar das limitações que eu sabia tenho para me desincumbir de falar em público, porque fui compelido pela força da amizade, do carinho que tínhamos, eu em particular, com o Paulo Marcos. Em nome de todos os meus colegas magistrados que estão aqui hoje prestigiando esse evento. O Paulo tinha uma capacidade de harmonizar, de aglutinar os colegas, e hoje o exemplo está aqui, mesmo depois dele nos ter deixado. Essa homenagem à sua memória trouxe, conforme eu já tive a oportunidade de ressaltar aqui, amigos, colegas, reunidos nesse propósito de render essa homenagem a uma pessoa tão querida do nosso meio. O Paulo nos deixou no curso da pandemia, quando exercia a judicatura aqui em São José do Rio Preto, juiz titular da 2ª Vara Civil, e também no exercício da diretoria do Fórum, que o juiz diretor do Fórum é o representante da Igreja Presidência na comarca. É o juiz que representa os demais colegas, é o juiz que trabalha em prol dos assuntos administrativos, conduz toda a parte administrativa, de pessoal, de infraestrutura, de viaturas, né? E o Paulo fazia isso muito bem. Ele conseguiu demonstrar para todos nós que um posto desse não há necessidade de comandar, apenas de coordenar. Era o que o Paulo fazia, né? E era por isso que ele angariava tantas amizades, tanta admiração dos seus pares, dos servidores que estão hoje aqui também, os que não puderam, porque a limitação de espaço é evidente, mas estão acompanhando aqui nos corredores, ouvindo, atentos, essa homenagem a um líder nosso que se foi muito brevemente, infelizmente, no curso dessa pandemia. E o Paulo tinha uma característica que era muito peculiar, que era a sua espirituosidade, o seu bom humor, aquele sorriso bonito que contagiava qualquer um que tivesse na interlocução com ele. E ele costumava dizer o seguinte: cidadão biriguiense que fazendo alusão a um outro biriguiense famoso, que é artista de televisão, cinema, teatro. Ele dizia o seguinte: o Reinaldo Gianecchini, o artista, era o segundo biriguiense mais bonito, porque o primeiro era o Paulo Marcos, era ele. E eu tive a oportunidade de concordar com essa afirmativa várias vezes. E hoje eu vejo que isso faz mais sentido do que nunca, porque a beleza que esse homem irradiava para todos nós não tinha parâmetros de comparação.
E é por isso que nós estamos aqui hoje reunidos, né? Então a minha ideia foi comemorar, né? Me valendo um pouco da raiz etimológica do termo. Comemorar é lembrar junto, é lembrar, trazer a memória junto com todos que vivenciaram e aqueles que não vivenciaram, para conhecerem um pouco do Paulo Marcos Vieira, esse querido amigo que nos deixou. Mas enquanto diretor do fórum também, ele tinha um senso de responsabilidade, tinha o tirocínio do homem público. E buscando comemorar, trazer à memória o que nós falávamos e conversávamos, eu me socorri do telefone celular. E tive a grata surpresa de constatar que boa parte das nossas conversas ainda estão registradas no meu aparelho. E encontrei, dentre os muitos diálogos e arquivos que o Paulo mandava, algo que acho espelha muito essa postura de agente de autoridade, de magistrado, de juiz, diretor, condutor de uma unidade administrativa. Foi um arquivo que o Paulo me mandou, e eu quero compartilhar com vocês, porque eu acho que quando a gente recebe uma mensagem, um texto, isso e aprecia e transmite a alguém, nós estamos mostrando um pouco de nós também, né? A aprovação e a divulgação levam um pouco da nossa forma de ver o mundo e de encarar a realidade. Então eu queria destacar aqui, são citações muito breves, que o Paulo me mandou um arquivo sobre as cartas de Platão, do filósofo Platão. E a carta de número 7, eram 13 cartas de Platão, as 13 cartas estudadas. Na verdade 18, mas 5 têm autenticidade questionada pelos estudiosos. E a carta que o estudo que o Paulo compartilhou comigo, a carta de número 7, que Platão escreve sobre as suas aventuras e desventuras no reino de Siracusa, na Sicília, quando ele foi convidado pelo rei Dionísio e, na boa fé, achando que iria levar um pouco da sua sabedoria ao rei autoritário e despótico, Platão acabou saindo de lá escravizado e só não morreu porque conseguiu que um seu simpatizante o comprasse e lhe devolvesse a liberdade. Então eu vou pedir licença a vocês para ler algumas dessas frases do pensamento de Platão que estão no contexto dessa carta de número 7. Então é o seguinte, dizia ele: o gênero humano não porá fim aos seus males se quem o comanda não praticar a reta filosofia, sabedoria acima de tudo. Se um homem não domina a si próprio, não tem condições de dominar e governar os demais. O autoconhecimento, o autocontrole, o amor aos princípios e às leis são fundamentais para o exercício da liderança. Buscai a outro se pretender fazer maldades. Para subir, conte comigo. Para descer, desça sozinho. Conquistar amizades verdadeiras implica em encontrar o amigo que luta junto para que você seja vitorioso e briga quando você está traindo a si próprio. O verdadeiro amigo se une com o que você tem de mais elevado. Amigos são completamente diferentes de cúmplices. Verdadeiro governante é animoso para a batalha, sim necessário, mas também cultiva a sobriedade, capacidade de aprender, a memória, a reflexão, e cultiva o respeito a quem instrui, pois a jarra, para passar água ao copo, precisa ficar um pouco acima do copo. Vejam vocês quanta coisa bonita eu tive a oportunidade de receber do Paulo, em tantos aspectos, no aspecto dessa espirituosidade que ele tinha, das reflexões que ele fazia,
do senso de responsabilidade e da grandiosidade com que ele pensava o interesse público. Eu quero encerrar a minha participação lembrando os versos do cancioneiro popular, que diz mais ou menos o seguinte: todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que veio só olhar. Tem gente que vai para nunca mais. Tem gente a sorrir e a chorar. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida. Muito obrigado pela atenção de todos. Nesse momento, nós convidamos os familiares do homenageado, acompanhados do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a promoverem o descerramento da placa e do retrato alusivos ao patrono do Fórum Civil da Comarca de São José do Rio Preto, Dr. Paulo Marco Vieira. Segura aqui. Segura aí também. Vamos lá? Então vamos. Maravilha, vamos retornar. Senhoras e senhores, grande honra, anunciamos a palavra da senhora Ana Paula Pires de Lima Vieira, filha do homenageado, que falará em nome dos familiares. Boa tarde a todos. Gente, desculpa, mas eu sou muito emotiva e é difícil estar aqui para agradecer a todos vocês. Prezados, presidente do Tribunal, TJ São Paulo, desembargador Dr. Ricardo Maíra Anaf, que além de representar o TJ São Paulo, é colega de turma e de faculdade do meu querido e saudoso pai, Paulo Marcos Vieira. Excelentíssimo doutor e amigo, doutor Aldemar, prefeito da comarca de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, diretora querida do Fórum da Comarca de São José do Rio Preto, a quem vos saúdo na pessoa da doutora Luciana Cassiano Zamperlini Cochito. Magistrados e magistradas, colegas de profissão do meu pai, a quem vos saúdo na pessoa da queridíssima doutora Gislaine de Brito Faleiros Vendramini. A senhora é um anjo na minha vida. Obrigada. E no nome do doutor queridíssimo Luiz Fernando Dalpós, representante do Ministério Público, Dr. Sérgio Clementino, presidente da OAB Subseção São José do Rio Preto, Dr. Henri Atique,
servidores da Segunda Vara Civil, a quem vos saúdo, a minha amada e amiga Maria de Fátima Cavalcante. Amigo a quem vos saúdo em nome do meu padrinho, Sérgio Tadeu Rezende de Carvalho. Familiares a quem vos saúdo em nome da prima paterna Ivete Maria Martins Novelli e em nome do primo materno Jamil Jesus de Lima. Tios maçons, a quem saúdo na pessoa de Nelson Gonçalves. E não podendo esquecer aos amigos de concurso do meu pai, Dr. Osni, Dr. Gilmar Garbes. Obrigada. Eu, como filha, estou aqui para agradecer, em nome do meu pai e em nome da minha família, essa importante e marcante homenagem feita pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, junto à cidade de São José do Rio Preto, e em nome do meu pai, grande e saudoso amado juiz Paulo Marcos Vieira, o eternizando com seu nome no Fórum Cível de nossa comarca. Justa e merecida homenagem, que demonstra o quanto ele era querido, respeitado e honrado, por ser simplesmente único. Quando falo no meu pai, não penso nele simplesmente como pai. Penso sim no conjunto Paulo Marcos Vieira, como pessoa, como pai, marido e exímio profissional. Pois pensar nele é o mesmo que pensar na plenitude, correto, honesto, honrado, comprometido, íntegro, inteligentíssimo, extremamente amoroso, probo e sempre dedicado. Fato é que ele amava o direito e era encantado com o que o direito lhe proporcionava. Basta dizer que sua carreira profissional foi trilhada com brilhantismo nos mais diferentes ramos, como escrivão, como promotor e como juiz. Inclusive, chegou a passar no concurso de delegado quando assumiu o Ministério Público. Mas, sem dúvida nenhuma, uma das coisas que ele mais amava na vida era ser juiz. E posso dizer, com a mais absoluta certeza, que ele se sentia o mais realizado do mundo, porque é inegável que a sua marca registrada era, de fato, o sorriso largo e a sua felicidade radiante, além do sorriso acolhedor. Tratava a todos bem, indistintamente, de forma simples e afetuosa. Basta dizer que, diariamente ao acordar, mandava mensagens de bom dia a todos os amigos via WhatsApp. Suas maiores paixões eram sempre demarcadas pela alegria e pelo otimismo. Vir ao fórum, por exemplo, para ele era sinônimo de felicidade, de engrandecimento e de vivacidade. Manter contato com os colegas juízes da turma do concurso 154 era a grande paixão. Estar em família, em roda de amigos, era para ele transcender. Estar na maçonaria, então, nem se fale. E em todos os demais compromissos, era gracejo. Em resumo, viver com plenitude lhe trazia cada vez mais vida. É por essas e outras que ficamos incrédulos com a sua partida precoce, pois você, pai, partiu no auge de sua carreira profissional, deixando um dos legados mais lindos que já vi na vida. Por isso, não tem como falar de você e não me emocionar. Graças a Deus pude viver contigo durante meus 30 anos, pois quem nos conhecia e convivia conosco sabe do encantamento e do fascínio que eu sempre tive por você, pai. Além da paixão e do orgulho que sempre senti desse maravilhoso ser humano. A dor da partida e da saudade são imensas, mas quem sabe hoje, após tantas homenagens recebidas nesta comarca, ela passa a ser parcialmente aplacada por este grande momento. Mas acredito que as maravilhosas lembranças deixadas pelo pai e pelo juiz Paulo Marcos Vieira
ajudarão, por certo, a diminuir a saudade, que ainda é latente, mas que com o tempo vai se tornar suportável. Gratidão pela homenagem, gratidão pela cerimônia e pela presença de todos vocês. Beijos no coração de todos e parabéns, mãe, Ana Beatriz, Eduardo. Tivemos a honra de viver com esse ser humano ímpar e maravilhoso. Parabéns para você, Gabriel, que aguenta diariamente a barra de estar junto de nós e aguentar firme, sempre de cabeça erguida. Um beijo no coração de todos aqui presentes. Anunciamos a palavra do ilustríssimo Dr. Henri Antique, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção São José do Rio Preto, que falará pela advocacia. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu quero cumprimentar todas as autoridades aqui já nomeadas mais de uma vez, na pessoa do excelentíssimo desembargador, presidente da nossa Corte Bandeirantes, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Ricardo Anaf. Também gostaria de deixar aqui o abraço da nossa presidente seccional, doutora Patrícia Vanzolini, representada nesse momento, e aproveito também para cumprimentar toda a advocacia da nossa subseção, da nossa região, na pessoa da nossa conselheira seccional, doutora Julianele Esteves, que se encontra aqui também representando a doutora Patrícia Vanzolini. A mim é um enorme privilégio poder fazer parte dessa solenidade, porque posso falar um pouquinho sobre o Dr. Paulo Marcos Vieira, e aqui quero cumprimentar a família efusivamente e deixar o nosso abraço na pessoa da matriarca, da esposa, doutora Vanilda Vieira, e para nós um privilégio muito grande ter podido conviver com o Dr. Paulo Marcos Vieira em duas vertentes. Pude conviver com ele como advogado, ao atuar perante a segunda vara civil aqui da nossa comarca, e pude atuar também junto a ele como diretor do fórum, como gestor da Ordem dos Advogados do Brasil aqui na nossa cidade, aqui na nossa região. E posso dizer, sem qualquer sombra de dúvida, que o Dr. Paulo Marcos Vieira era de fato uma autoridade de espírito, aquela autoridade que de fato leva em conta a principal autoridade num Estado democrático e de direito, que é o cidadão, que é a cidadã. Sem dúvida nenhuma, Dr. Paulo Marcos Vieira, seja quando eu atuava como advogado junto à segunda vara, tinha a oportunidade de conviver com esse sorriso largo e tão respeitoso que era com a advocacia, tão amigo da Ordem dos Advogados do Brasil que era, para nós, sem dúvida nenhuma, foi uma enorme perda. E desse lado, do lado aqui, como a gente costuma dizer, do lado de cá da bancada, do lado da advocacia, o Dr. Paulo Marcos Vieira sempre deixou muito claro a representatividade, a importância que todas as instituições do sistema de justiça têm, e inclusive, em especial, a advocacia, no nosso caso, para a construção desse bem maior, para o alcance desse bem fundamental que é a justiça. Para nós, sem dúvida nenhuma, é um privilégio poder participar dessa justa homenagem a ele. Me lembro ainda, como se fosse hoje, a companhia que ele nos fez no Jantar da Advocacia, em 2019, esteve presente com a senhora, inclusive, lá, e estava lá conosco, no meio de todos nós, confraternizando, e talvez até um dos que estava ali mais contente com aquela situação. Portanto, para nós é um privilégio muito grande poder aqui, hoje, em nome dele e na sua pessoa e na pessoa da família, poder cumprimentar e saudar a lembrança do nome do juiz Paulo Marcos Vieira. Muito obrigado. Para falar pelo Ministério Público, convidamos ao palco o Dr. Sérgio Clementino, promotor de justiça aqui de São José do Rio Preto. Quero inicialmente cumprimentar o excelentíssimo Dr. Ricardo Mair Anaf, digníssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
na pessoa de quem eu quero cumprimentar todos os magistrados de primeira, de segunda instância, todos os integrantes do Poder Judiciário, servidores, todos os membros do Poder Judiciário que estão aqui presentes. Quero cumprimentar também o excelentíssimo senhor Edson Coelho Araújo, prefeito de São José do Rio Preto, na pessoa de quem eu quero cumprimentar todos os integrantes do Poder Executivo que aqui estão. Vereador Pedro Roberto, na sua pessoa, quero cumprimentar também todos os integrantes do Poder Legislativo. Queria também cumprimentar todos os operadores do direito que aqui estão, advogados, defensores públicos, procuradores, policiais, integrantes das mais diversas carreiras jurídicas que aqui se fazem presente. Quero fazer um cumprimento especial também a toda a família do nosso homenageado. Eu falo aqui em nome do Ministério Público e trago um abraço, senhor presidente, do nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Mário Sarrubo, a todos que estão aqui participando dessa homenagem. Eu falo em nome do Ministério Público, mas as minhas palavras, tenho certeza, são compartilhadas por todos os operadores do direito, por todos aqueles que tiveram o prazer, o privilégio de compartilhar, pelo menos alguns momentos, pelo menos algum tempo da vida do Dr. Paulo Marcos Vieira. É muito fácil falar sobre o Dr. Paulo Marcos. Todo mundo tem uma opinião muito parecida em relação a ele. Talvez seja mais difícil falar depois dos oradores que aqui passaram, principalmente o Dr. Luiz Fernando Dalpós, que falou tão bem. Mas nós que convivemos com o Dr. Paulo Marcos, sempre destacamos e pudemos ter o prazer de perceber isso no dia a dia, da sua grande capacidade, da sua inteligência, das decisões muito justas, do seu grande senso de justiça. Dr. Paulo Marcos sempre foi um grande profissional do direito, sempre foi um grande magistrado. Mas mais do que isso, como já foi destacado aqui anteriormente, talvez o que mais todos nós pudemos perceber nesse tempo de convivência foi o lado humano do Dr. Paulo Marcos. Esse sorriso largo que foi aqui tantas vezes mencionado, esse bom trato com todos nós que de alguma forma tínhamos contato com ele, com nós, promotores de justiça, com os advogados, com os servidores, enfim, com os colegas juízes, todos nós sempre pudemos perceber esse bom trato a todos nós. E isso decorre desse grande ser humano que o Dr. Paulo Marcos foi. Acima de tudo, mais do que um grande juiz, mais do que um bom profissional, o seu senso de humanidade é o que deixou a sua marca para todos nós. Todos nós, operadores do direito, tivemos a honra de conviver com o Dr. Paulo Marcos. A família, além dessa honra, tem também o orgulho de ter uma pessoa como essa entre eles. Fica aqui o nosso agradecimento ao trabalho que o Dr. Paulo Marcos desenvolveu aqui na nossa comarca e a alegria de poder ter vivido esses momentos. A família, principalmente aos filhos, eu deixo um último recado. Tenham sempre orgulho do pai que vocês tiveram. Ele foi um grande ser humano. Obrigado a todos. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra do prefeito Edinho Araújo. Estamos vivenciando uma tarde memorável. O caro presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Ricardo Anaf. Estou na vida pública há 50 anos. Tenho vivido ao longo de todas estas décadas as mais variadas emoções. Mas confesso que esta cerimônia nos toca a todos. Todos nós teríamos uma frase, teríamos uma história, teríamos um fato a contar,
este homenageado tão ilustre, que é o Dr. Paulo, queridíssimo de toda São José do Rio Preto. Eu quero, presidente, inicialmente dizer muito obrigado pela sua presença em São José do Rio Preto. Tive a honra de declarar Vossa Excelência hóspede oficial, porque esta data é uma data que fica marcada na história de São José do Rio Preto. Por isso lhe passo as mãos o decreto de hóspede oficial pela sua presença ilustre aqui em São José do Rio Preto. Tive a honra de ser recebido por Vossa Excelência no seu gabinete em São Paulo, acompanhado da doutora Luciana, da doutora Tatiana, do desembargador João Pesarini, sempre discutindo os temas importantes da nossa cidade, da nossa comarca. Fica aqui o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento pela atenção que Vossa Excelência tem dispensado a Rio Preto, a comarca e a região. E dizer que este momento é um momento que fica no coração de todos nós. Ainda há pouco, eu sentado com a minha esposa Maria Elza e com o meu filho, nós comentávamos o quanto o Dr. Paulo foi uma pessoa querida. E aí os adjetivos são os mais diversos. Conhecedor do direito, um ser humano por excelência, um homem afável. Onde ele estava, as pessoas estavam a ouvi-lo, porque eram sempre palavras de respeito e de carinho. Particularmente, senhor presidente, autoridades nomeadas pelo protocolo, eu tive a honra de receber o meu 12º diploma como prefeito pela 4ª vez aqui em São José do Rio Preto, das mãos do Dr. Paulo Marcos Vieira. E eu me recordo das suas palavras naquela sessão solene do Fórum de São José do Rio Preto, e lá estava presente o presidente, vereador Pedro Roberto. E ele se justificava para nós que muitas vezes as sentenças não eram favoráveis àqueles que disputavam o pleito. Mas não era necessário nenhuma justificativa, porque as suas decisões eram sempre pautadas no direito, na verdade, no respeito, na justiça e, sobretudo, enaltecendo a democracia. Por isso, todos nós estamos aqui, os operadores do direito. Aqui está presente aqueles que dirigem e fazem parte da vida pública, como eu, Pedro Roberto e as demais autoridades. Para dizer que o Poder Judiciário sofreu um grande baque durante esta pandemia. Aqui foram anunciados os nomes daqueles que nos deixaram. Dr. Paulo nos deixou. Eu tive o privilégio de, como prefeito, encaminhar à Câmara Municipal um projeto de lei que dá nome a uma avenida,
no residencial Fraternidade, com a aprovação unânime da Câmara Municipal. Todas as homenagens que se prestaram ao Dr. Paulo serão pequenas diante da sua grandiosidade. Por isso, esposa e filhos, aqui se falou um pouco, de forma mais aprofundada, as palavras Dalbos, Dr. Dalbos, que foi buscar lá na antiguidade. Platão, palavras profundas de uma reflexão para enaltecer a vida de um homem que, sobretudo, amou o seu próximo. Por isso, ilustre desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, saiba Vossa Excelência que aqui em São José do Rio Preto, aqueles que representam o Poder Judiciário têm honrado a toga, têm honrado este poder que é um pilar fundamental da nossa democracia. Fica aqui os nossos cumprimentos e a nossa homenagem mais uma vez à família. A certeza de que vai o homem, mas fica um grande exemplo de um cidadão que amou o próximo e serviu esta sociedade, a nossa querida São José do Rio Preto. Muito obrigado pela atenção. Vamos quebrar um pouquinho o protocolo. Convidamos aqui ao palco para que faça uso da palavra juiz aposentado Tadeu Rezende. Não é aposentado. Não é juiz. Não é juiz. Não é juiz e não é aposentado, mas é o padrinho. É o padrinho, Tadeu Rezende. Existem momentos e existe este momento. Doutor Ricardo, o senhor é uma pessoa, a primeira pessoa responsável pelo equilíbrio social do povo paulista. Imagino a dificuldade que Vossa Excelência tem em ser presidente da maior corte de justiça do mundo. A pessoa de Vossa Excelência, saúdo a todos aqui presentes, indistintamente, a todos aqui presentes. Eu completo 68 anos em outubro, metade dessa minha idade, eu convivi com Paulo Marques Vieira. Eu passo, todo mundo passa. Eu morro, todo mundo morre. Mas o Paulo Marcos não morreu e não passou. Eu sou de Mococa, sou advogado lá, e minha família é cartorária lá. Inúmeros juízes, senhor presidente, passaram por Mococa, morreram em Mococa. Paulo Marcos não morreu e não passou. Ele está aqui, ele vai ficar aqui eternamente. Ele, como nós cristãos, temos certeza na vida eterna. Paulo Marcos, senhor desembargador, quando julgava, ele não cumpria a tabela de 1000 sentenças, 100 por dia. Ele preocupava os efeitos que aquela sentença que ele proferia ia causar entre o autor e entre o réu. Mesmo quando lá em Mococa era cumulativa o criminal e o civil, ele julgava pensando no que eu estou dizendo aos senhores. Ele se preocupava com os efeitos da sentença. Ele tratava a todos indistintamente. Não tinha pobre, não tinha rico, não tinha advogado, não tinha promotor, não tinha diferença com nenhuma pessoa. Ele era um ser humano diferenciado. Ele tratava todos nós com dignidade de pessoa humana. O ilustre colega
magistrado do Dr. Paulo, que proferiu palavras, fez um retrato dele de maneira brilhante. Como não foi diferente também o ilustre prefeito dessa pujante Rio Preto. É difícil de falar, mas é um prazer falar do Paulo Marques. Veja a família do meu compadre Paulo Marques sentado ali. Ele chegava em Mococa, gente, não fique com ciúmes, não. Tinha que dizer em qual festa que ele ia. De tão querido que esse irmão nosso era, não, é. Então eu não estou fazendo discurso, estou dando testemunho de vida de um ser humano que eu convivi metade da minha vida. Que delícia de homem. Gente, preste atenção nesse Paulo Marques. Viveu e vive agora uma vida feliz. Cumpriu, combateu um bom combate. Um detalhe a todos da magistratura. Paulo Marques sempre preocupou com o autor e réu, com os efeitos da sua sentença e com o equilíbrio da justiça. Obrigado pela essa oportunidade, quase que ímpar na minha vida. Obrigado, Paulo Marques. Vai cuidando que de repente a gente chega por aí. Ninguém escapa. Você não passou e você não morreu. Obrigado por essa convivência. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde a todos. Que honra, viu? Os carecas aqui, ó. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra do excelentíssimo desembargador Ricardo Mair Anaf, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu vou procurar ser breve, o protocolo é um pouco longo, eu vou procurar ser breve diante de tantos discursos brilhantes que sucederam e acabaram se alongando. Gostaria de início saudar Sua Excelência, o senhor prefeito do município de São José do Rio Preto, o senhor Edinho Araújo, que foi extremamente gentil comigo com essa declaração de hóspede oficial da cidade, que fico realmente emocionado. Aliás, corresponde à sua gentileza, à sua educação. Afinal de contas, o senhor veio desde 1976 sendo prefeito. 72? É muita coisa. Mas é uma pessoa incrível, realmente uma pessoa incrível. Cumprimentar o Edil, Pedro Roberto Gomes, presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, meu caríssimo amigo Aldemar José Ferreira da Silva, coordenador da Cipom, Instituição Judiciária de São José do Rio Preto, que, já foi dito antes, ele é um brigador para São José do Rio Preto. Está sempre à frente das postulações de São José do Rio Preto. Comentar a juíza diretora do Fórum do Mar São José do Rio Preto, Luciana Portito, que já proferiu as palavras, de todos aqueles que nos deixaram nesse período de 2 anos, de 2020, na realidade 16 de março de 2020, e até hoje nós temos problemas não mais pandêmicos, ainda que endêmicos, mas muito sérios. Cumprimentar o orador do Tribunal da Comarca de São José do Rio Preto, mas poderia ter sido o Tribunal de Justiça. Tem uma verve fabulosa e uma atividade. Cumprimentar a Sua Excelência também, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Henri Atique. Cumprimentar meu caríssimo amigo do meu concurso, desembargador Fernando Geraldo Simão, que é coordenador da Circunscrição Judiciária de Catanduva. Cumprimentar a desembargadora Ana Luísa de Arte, que foi juíza substituta aqui em São José do Rio Preto e também egressa do 154º concurso de ingresso à magistratura e do concurso do Paulo. Cumprimentar todos os juízes, membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados, autoridades civis e militares, servidores da Justiça, minhas senhoras e meus senhores. E eu não deixei por último de propósito, assim eu fiz. Cumprimentar a Vanilda, cumprimentar a Ana Paula, que fez um discurso absolutamente emocionado, mas de imenso significado, Ana Beatriz e o Eduardo. Quando eu encontrei a Vanilda hoje,
assim que ela chegou aqui no fórum, eu estava aqui na porta do fórum, ela já sabia que eu era colega de turma do Paulo, de faculdade. Não sei se hoje é um dia triste ou um dia leve. Então eu vou te dar a resposta. Eu acho que é um dia alegre, um dia para se comemorar. E eu vou comemorar no exato sentido dessa união em torno de um único bem, que é lembrar a memória de uma pessoa que, como disse o Dr. Tadeu, ela não está ausente, ela está presente. Ela está presente no seio de todos nós. O Paulo é uma pessoa... Eu conheci o Paulo operando da faculdade em 1977. E tivemos a faculdade toda juntos, na mesma classe. Tivemos uma passagem divertida, né? Quando ele era escritor de polícia, eu contei para os juízes até. Depois eu me reservo a contar separado. O Paulo era escritor de polícia na época, trabalhava na 15ª Delegacia de Polícia, no Itaim, né, no 15º DP. Tinha que fazer o estágio lá, todo mundo tinha que fazer o estágio, passar. E o Paulo falou, faz lá comigo, na 15ª, eu morava no Brooklyn, era relativamente perto. E eu fui lá e encontrei o Paulo e estava sendo uma diligência com 2 investigadores, fomos numa veraneio branca e preta, de Polícia Civil. Eu e o Paulo atrás, os investigadores na frente, pararam em determinado estabelecimento, saíram armados para fazer a diligência. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, né? Aí eu olhei para o Paulo, não, vamos ficar aqui atrás. Eu falei, que bom, nada a ver. Foi uma passagem que eu não esqueço. E eu lembro, logo após o falecimento do Paulo, o nosso colega escreveu e falou o sorriso do Paulo. Esse sorriso do Paulo é desde a faculdade, ele sempre foi assim, uma pessoa extremamente bem-humorada, sorridente, sempre aproveitou a vida, procurou tirar dela o que ela tinha de bom, que ele podia ter e que ele podia oferecer. O Paulo é uma pessoa fantástica, eu não tenho palavras depois de tantas que foram ditas. O Paulo era realmente uma pessoa fantástica, tão fantástica que ele faleceu e deixou a coisa mais importante, deixou o legado mais importante, que a Ana Paula disse, seu caráter, sua habilidade, seu trabalho, seu amor à família, tá? O amor ao próximo, a dedicação dele, o amor ao Poder Judiciário, essa toga que ele recebeu impoluta e devolveu impoluta. Então, é um exemplo de magistrado, um exemplo de homem. E o legado mais importante, eu digo isso para os meus filhos, que nós podemos deixar é a honradez, a dignidade, a retidão, o trabalho, o cuidado com a família, o amor à família. O Paulo deixou tudo isso. Então, é motivo, sim, de muito orgulho do pai, muito orgulho nosso, do profissional. Isso é mais para nós, juízes, e aqui não faz diferença o juiz substituto ou o presidente do tribunal. O cuidado que ele tinha com seus processos, tudo isso fez com que, quando houve a provocação pela doutora Luciana, isso foi para a Comissão de Honraria, e a Comissão de Honraria concordou de plano, sem maiores discussões. Eu posso garantir, porque eu integro a Comissão de Honraria, passou pelo Conselho Superior da Magistratura, pelo órgão especial, uma tranquilidade imensa, que às vezes o órgão especial não é nada muito tranquilo, mas passou com uma tranquilidade imensa. O Paulo representa tudo isso. Ele representa muita coisa, não só para a comarca de São José do Rio Preto. Ele representa muito para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Representa muito para todas as pessoas que conheceram o Paulo, sem exceção. No mais, gostaria de declarar, encerrar essa solenidade
desejar um bom dia a todos. Estou obrigado.